Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Mindcast, o seu canal de podcasts aqui no Instagram e também no YouTube agora, voltados à expansão de consciência e autoconhecimento. E meu convidado de hoje é uma pessoa mega ilustre, para mim é uma grande honra recebê-lo aqui no Mindcast. Eu vou conversar com o senhor Edson Boaventura, um dos maiores ufólogos aqui do Brasil, e uma pessoa que eu particularmente gosto e sigo muito, porque a ufologia com o Sr. Edson é uma ufologia, mas ela não é viagem na maionese, não. Tem muita ciência, tem muito estudo, tem muita seriedade por detrás do trabalho do Sr. Edson. E a gente vai ter a oportunidade aqui hoje de conhecer um pouquinho mais da história do Edson, saber como que de repente aconteceu todo esse movimento. Como é que se vira ufólogo, Sr. Edson? Eu estou muito curioso, vou convidar. Bem-vindo, é uma enorme honra recebê-lo aqui no Mindcast, ter a oportunidade de conhecer mais sobre sua história. Seja muito bem-vindo, Sr. Edson. Eu enviei o convite para o senhor aqui, deixa eu ver. Já foi? Opa, Ai. Senhor Edson, boa noite. boa noite. O senhor me Tá. veio ouvir bem, senhor Edson? Oi? O senhor me veio ouvir bem? Tá boa a transmissão? Tá boa. Senhor Edson, eu vou começar essa live já dizendo para o senhor que se eu ficar sem emprego, eu vou procurá-lo, porque eu tenho estudado tanto o conteúdo do seu canal Enigmas e Mistérios que, olha, já tô bom para ser seu assistente, viu, senhor Edson? É mesmo? Muito obrigado, prazer enorme recebê-lo aqui. Esse canal, senhor Edson, ele foi desenvolvido com a ideia de falar sempre sobre autoconhecimento, sobre expansão de consciência, mas também sobre a busca e a missão, muitas vezes, que a gente se dá aqui nessa vida. E eu vejo que o senhor, com certeza, é um missionário, porque, sinceramente, eu antigamente não imaginava que tinha que estudar tanto para ser ufólogo. E eu assisti uma palestra do senhor esses dias, onde o senhor falava sobre a questão de ufologia, religião, filosofia. Seu Edson, caramba, quanto conhecimento o senhor tem. Eu estou muito curioso para saber como é que tudo isso começou na vida do senhor Edson. Seja muito bem-vindo. Então, a minha história, né, ela começa, assim, dentro da ufologia, em 1981, depois que eu tive um avistamento de um objeto voador não identificado na cidade do Guarujá, no litoral paulista. Naquela época eu tinha 14 anos de idade, né, era um garoto, um adolescente. Já estava trabalhando no Banco do Brasil como menor aprendiz. E era um domingo, lembro que era um domingo, porque eu e meu irmão mais novo, que era o Marcos, a gente estava assistindo Silvio Santos, então era um domingo, né? E aí a minha mãe, ela saiu para recolher roupas no varal e de repente ela se deparou com uma situação, né? Viu um objeto diferente, grande, alaranjado, e nisso que ela tá lá fora, ela soltou um grito. E eu e o meu irmão, a gente saiu ao encontro dela para acudi-la, né? Pensando que era um bicho ali, alguma coisa. E ao sair na porta de uma edícula que nós morávamos, né? A gente olha para cima assim e vê aquele objeto imenso soltando objetos menores por baixo. Desde o momento que eu comecei a observar até o momento que ele desapareceu, eu contei 16 objetos que saíram por baixo daquele maior, né? E ele foi indo totalmente silencioso, atravessando o céu numa trajetória meio ascendente, assim, não é 45 graus, mas um pouco ascendente. Quando ele já estava sobre a cidade de Santos, ele aumenta a intensidade do brilho, fica mais ou menos assim, umas 3 vezes o tamanho do brilho do objeto. Eu não sei te falar se ele aproximou ou se ele aumentou o brilho. E aí, nesse momento em que acontece esse aumento de brilho, meu irmão menor começa a chorar, né? Depois ele falou pra gente que estava pensando que era o fim do mundo ali, né? Que foi um negócio totalmente bizarro, né? Atípico. E aí, depois que ele aumentou o brilho, imediatamente ele volta ao tamanho original e aí ele faz um movimento de anzol, né? Dá uma descidinha assim, depois sobe perpendicularmente, né? Em vertical, e aí some numa velocidade incrível. Nisso, eu, minha mãe e meu irmão, a gente já estava na porta de casa, olhando aquela cena, né? Os vizinhos também na rua apontando, comentando.
Aí minha mãe falou, vamos entrar, a gente entrou e não comentou mais. No dia seguinte, quando eu fui trabalhar na segunda-feira no Banco do Brasil, eu comentei com a vigilância ali. Eu era menor aprendiz, a gente tinha mais relacionamento com o pessoal da limpeza, vigilante, gerente, a gente tinha medo, né? Naquela época, porque você é mais subalterno, você tem medo. E aí eu conversei com um vigilante que chamava Ledinildo Azevedo Ledo de Melo, e ele falou assim, Edson, isso aí que você viu é um OVNI, um objeto voador não identificado. Então, a partir daí, eu comecei a me inteirar, né? Ele me apresentou um grupo de Sumaré, que era o CEPEX, dos irmãos Eduardo Mondini e Oswaldo Mondini, e a partir daí eu comecei a fazer a minha pesquisa solo para entender o que era aquilo que eu tinha visto, porque eu tinha a convicção que não era um balão, não era um objeto voador convencional, um avião, um foguete, um fenômeno atmosférico, não era nada conhecido. Naquela época não tinha nem drone, né? Então não podia falar que era drone. E eu encontrei a explicação depois na ufologia. Passados 4 anos, eu resolvi fundar então o GUG, que é o Grupo Ufológico do Guarujá, que tinha um objetivo de agregar pessoas e pesquisar o fenômeno OVNI lá no litoral paulista, inicialmente, dentro de uma metodologia científica, né, para trazer depois esses estudos, essas descobertas para a população de forma mais honesta, verdadeira, já que existia já naquela época uma ufologia meia descompromissada, mística, cheia de viagem na maionese, que a gente percebeu já que tinha esse filão dentro da ufologia, e a gente queria fazer algo diferente que moralizasse esse estudo, né? Porque imagina, na década de 80, as pessoas ainda eram taxadas de louca. Quem via um objeto desse, geralmente as pessoas ficavam caçoando, ficavam ridicularizando, e o fenômeno é real, né? Hoje está aí na mídia, o Pentágono participou até de uma audiência pública no Congresso norte-americano, né? Então, hoje a gente tem a imprensa publicando mais a respeito desse assunto, endossando, inclusive, alguns vídeos militares. A gente teve a questão de alguns dias, dia 22 de outubro agora, de 2022, um avistamento que foi feito por pilotos comerciais da empresa Azul Linhas Aéreas, né? Um avião da Azul que saiu de São Paulo com destino a Porto Alegre. Ao passar por Santa Catarina, o estado de Santa Catarina, eles observaram lá uma luz não identificada, e aí entrou em contato com a torre de controle, os técnicos lá, que começaram a perguntar, e depois esses áudios vazaram num canal aí lá do aeroporto Salgado Filho, né? Tem um canal ali que não é oficial, mas que publica algumas coisas do aeroporto, dos voos, e acabou vazando, né, esse áudio dos pilotos que viram, né? Inclusive a própria técnica lá do aeroporto, ela chega num determinado momento da conversa de fornecer um telefone de Brasília dos militares para que o piloto comercial ali da Azul pudesse informar, caso ele quisesse, mais detalhes a respeito do que ele tinha avistado sobre os céus ali de Santa Catarina. E ele diz que o objeto depois sumiu em direção à Lagoa da Conceição, ali em Florianópolis, né, na capital de Santa Catarina. Uau, caramba. Então, o senhor sempre foi muito estudioso, porque realmente, como eu citei aqui, eu vejo que o conhecimento que o senhor tem, seja da questão militar, que o senhor acaba ficando muito envolvido por questão de estar ali absorvendo e recolhendo essas informações, seja nessa parte de desmistificar, porque eu acho que aqui é um ponto que, para mim, sempre foi muito, muito tênue, né? Quando a gente fala na percepção do senhor de alienígenas, vamos colocar assim, a gente fala de seres que vivem
aqui nesta mesma dimensão, em outro planeta, a gente fala de seres que estão, de repente, de uma outra dimensão, mas aqui também já poderia, talvez, já começa a ficar muito tênue para falar com questão de espiritualidade, de uma outra coisa. É muito sutil, né, seu Edson? A linha ali onde a gente cai do fato para a viagem na maionese, como o senhor colocou, né? Exatamente. É assim, alienígena, quando a gente fala alienígena, é que a gente teria uma prova de que vem de fora da Terra. Ou seja, extraterrestre, literalmente. Mas no estudo da ufologia, essa confirmação de que seja extraterrestre ou alguma outra coisa, ainda não se tem. O que se tem são conjecturas, teorias, né? E a mais aceita é a teoria extraterrestre, né? De alienígena, vindo de fora da Terra, de outro sistema solar, né? Onde esses seres estariam vindo aqui fazendo pesquisas. Existe ainda outras conjecturas também de seres de outras dimensões. Por exemplo, o físico francês Jacques Vallée, ele é adepto muito dessa teoria, dessa conjectura de que esses seres que vêm em objetos voadores não identificados viriam de talvez de uma outra dimensão, de uma dimensão paralela, né? Então uma das teorias também que ganha bastante força, né? Em alguns casos, principalmente o pessoal que fala que vê portal, abrir, esse negócio assim. Então, nunca se fotografou um portal convincente, né? Mas tem pessoas que a gente já conversou e que a gente vê ali que a pessoa não tem nenhum interesse de estar inventando que viu um portal, entendeu? Ela viu alguma coisa diferenciada. Então, pode ser que isso exista de alguma forma, né? Mas provado ainda não. Existem ainda outras teorias, né, da origem desses seres, que seria intraterrestre, né, vindo de protuberâncias na crosta terrestre. Não que a Terra seja oca, isso aí eu não acredito, não. Mas cavernas, né, algumas galerias ou bases submarinas também, já que 3/4 do nosso planeta é a água, né? Então, essa teoria também ela tem uma certa força. Não tem tanta força como a extraterrestre e de outras dimensões. E tem ainda uma outra teoria bem mais avançada, vamos dizer assim, que algumas pessoas acreditam que poderia ser a própria raça humana, vê a viagem, hein? A própria raça humana no futuro, voltando para o passado para resolver um problema que eles estão tendo lá no futuro. Ou seja, encontraria no passado o material que eles necessitam, genético, seja lá o que for, para poder corrigir alguma coisa da raça humana lá na frente. Já que se a gente projetar a raça humana algumas centenas de anos, milhares talvez, para frente, se a gente existir ainda, com certeza a tecnologia vai estar tão avançada que a gente pode ser uma espécie de um Grey, né? O Grey, deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui, só um pouquinho. À vontade. É porque essas questões são muito interessantes. Ó, o Grey, né? Aqui tem uma estatuazinha do Grey. Então, futuramente, de repente, o ser humano ele vai ter um cérebro maior, uma caixa craniana mais avantajada, né? Isso aqui que às vezes a gente vê no Grey, os olhos pretos, tal. A gente não sabe se isso aí é um olho realmente ou se de repente poderia ser algum tipo de óculos, algum equipamento tecnológico até, né, para proteção dos olhos, já que se esses seres habitam alguma área que não tem tanta luz assim, de repente aí precisaria de alguma coisa. Então, quando eles saem ao ar livre, onde tem sol, onde tem outros habitats e tem muita luz, talvez eles precisam de algum tipo de equipamento, de óculos, né, para poder proteger os olhos aí. Então, o que acontece? No futuro, com a tecnologia, a gente não vai precisar usar mais, de repente, os nossos braços, as nossas pernas, para ficar se locomovendo muito, vai usar mais a mente, né? Comando de voz, como já está tendo até atualmente. Sim. Então,
a configuração física do ser humano ela pode sofrer uma mutação, né? Por isso que essa teoria, né, da visita, a própria raça humana no futuro voltando para o passado, também existe, mas são conjecturas. O que se tem de real do fenômeno OVNI é que o fenômeno ele existe, está aí, ele é palpável, concreto, ele é detectável em radares, né, já foi filmado, fotografado, existem metamateriais, fragmentos de OVNIs, objetos inteiros, que geralmente são capturados, resgatados de alguma forma e levados para países que têm um interesse nesses metamateriais, ultramateriais também, já estamos falando de ultramateriais também. Então, os militares geralmente têm interesse nessa tecnologia, porque essa tecnologia, através de uma engenharia reversa ou alguns testes ali em laboratórios, você pode, de repente, reverter isso em tecnologia de ponta terrestre, que vai colocar aquele país que detém essa tecnologia numa posição de destaque, né? Ou você vai subir alguns degraus aí na escala tecnológica em relação ao seu concorrente, né, aos países concorrentes. Aí vamos colocar como exemplo, por exemplo, os Estados Unidos, ele tem muito interesse, tem muita coisa. Então, quando ele consegue fazer esse tipo de coisa, ele fica à frente da China e à frente da Rússia, que são seus inimigos aí em potencial. Sim. O senhor, depois daquele avistamento, como foi a sua transição, senhor Edson? O senhor, antes de atuar na ufologia diretamente, o senhor fazia o quê? Foi tranquila essa mudança? Porque eu fico imaginando aqui, de repente, o senhor falando que depois dessa experiência, o senhor deve ter começado a se aprofundar nos estudos, nas descobertas, e de repente... Olha, até aquele momento eu não me preocupava com OVNI, nem passava pela minha cabeça isso. Mas eu já gostava de arqueologia, né, de civilizações antigas, pirâmides, essas coisas, né, que gostava de história, né? Quando a gente frequenta ali a escola como criança, aquilo, né, mexia comigo, a história em si. O universo tinha, assim, uma certa interesse por astronomia, mas não entendia nada de astronomia. Sempre fui, assim, meio burrinho, vamos dizer, com relação à astronomia. Hoje nem tanto, porque em função do estudo da ufologia, a gente precisa, de alguma forma, conhecer pelo menos um pouquinho de cada ciência correlata ao fenômeno dos OVNIs. Então, astronomia vai te ajudar, química, né, matemática, geografia, né? Você vai precisar psicologia para entrevistar as testemunhas. Então, muitas vezes, para compreender melhor o fenômeno, você vai lançar mão de ciências convencionais e aí você tem que ter um conhecimento ali, pelo menos básico, né? Imagina, por exemplo, fazendo uma vigília. Você vai para um local de incidência ufológica, onde aparece já bastante, é comum ali. Então você pega a sua equipe, vai para lá de noite, monta o tripé, os equipamentos, tudo. Na hora que aparece o objeto, se aparecer, você tem que saber pelo menos em que posição do céu ela está aparecendo. Ou saber pelo menos os pontos cardeais. Então veja como é importante tudo isso para que, se acontecer de você avistar alguma coisa, você saber exatamente depois colocar isso num relatório científico, né? Colocando os pontos, apareceu aqui na constelação de, sei lá, Pégaso, depois foi para outro lugar, entendeu? Você coloca lá, aí foi para Órion, foi, sei lá, alguma Sim. coisa assim. Então você saiu do leste para o oeste, depois ele mudou de direção, foi para o noroeste, para você saber, tem que saber esse tipo de coisa. Se você não sabe, vai ficar simplesmente um relatório ou um avistamento incompleto, né? Então muitas vezes a gente vai no interior, aí as pessoas não têm como saber, né, essas coisas.
Você vai perguntar para a pessoa, o objeto apareceu no leste, no oeste, ela não sabe nem para onde que fica. Aí, o que a gente faz com o pessoal do interior, por exemplo? Você fala assim, aonde que apareceu? Apareceu ali. Para que lado nasce o sol? Aqui. Nasce ali. Aí você já tem o posicionamento, entendeu? Sem ter que estressar a pessoa. Ela não tem obrigação nenhuma, mas você, como um pesquisador sério, científico, você precisa trazer informações fiéis ali, né? Porque isso vai te determinar também, dependendo da posição no céu, às vezes pode ser um planeta, uma conjunção que está tendo ali, então o planeta está mais próximo da Terra, então fica maior, chama atenção e pode causar um erro de interpretação, pode estar tendo, de repente, algum satélite passando pela característica. Então, você sabendo a posição exata, hoje tem programinhas no celular, app, que te dão até o nome do satélite, a trajetória que ele está fazendo, né? O Starlink, por exemplo, na época que o Elon Musk, né, soltou um monte de satélites aí no espaço, isso aí confundiu demais, né, a população que entrava em contato com os ufólogos. Eu recebi inúmeros casos, as pessoas, eu estou vendo aqui um monte de OVNI, parece um trenzinho, né? E era os satélites do Elon Musk, né? Então você tem que ter um conhecimento dessas coisas para, quando possível, explicar o fenômeno. Porque nem tudo que brilha no céu é disco voador. É verdade, é verdade. Eu acompanhei por um tempo a série dos astronautas do passado, mas em algum momento eu tive uma impressão, e o senhor me perdoe se eu estiver errado na minha colocação, que de repente algumas coisas parece que estavam ficando fora de foco. Na verdade, o que eu gosto muito no trabalho do senhor é porque o senhor tem uma postura muito forte no sentido de repente, a gente recebeu aqui uma informação, a gente tem uma evidência, uma provável evidência, mas eu posso, de repente, vir a descobrir que essa evidência ela foi forjada, e tá tudo bem, de repente, voltar atrás e falar, galera, infelizmente, porque o seu trabalho é muito difícil, né? O senhor trabalha com informação, e essa questão da desinformação é muito complicado para você saber quem que o senhor pode confiar, e ao mesmo tempo o senhor tem que dar uma abertura para ouvir a todos, né? Isso deve ser Justamente. um ponto muito desafiador do seu trabalho. Eu vejo as suas entrevistas no seu canal e eu sempre vejo muito a sua abertura, independente da pessoa ali, ela tem um relato, o senhor ouve ela com toda a atenção, e é claro que eu imagino que o senhor está ali conectando muitos fatos, né? Mas deve ser muito desafiador isso, mas essa questão de repente, até coisas que o senhor mesmo já trouxe, que já foram reveladas ali que não foram extraterrestres, tem tribos que construíram, né? Como é que o senhor vê essa parte da ufologia, seu Edson? Porque hoje a ufologia parece que ela está cada vez mais tomando um espaço, sim, respeitado, sim, mas esses movimentos, às vezes, eles atrapalham um pouco, ou é impressão minha só, seu Edson? Olha, eu particularmente, eu sou adepto à crença, né? Porque isso é uma crença, também não é uma prova, pode ser um indício, tá? Da presença dos antigos astronautas no passado da humanidade, seja em civilizações pré-incaicas, indígenas brasileiros, aborígenes australianos, os índios pele vermelha lá nos Estados Unidos, enfim, em qualquer lugar do mundo a gente vai encontrar civilizações que na sua cultura oral ou através de escultura, pintura rupestre, você vai encontrar alguma coisa que se remete ao celeste, né? Ao cósmico, ao espacial. E alguns desses desenhos ou essas histórias de deuses que visitaram as civilizações do passado, eles trazem aí um contexto e alguns detalhes que são muito similares aos casos ufológicos que acontecem na atualidade. Então eu admito como possibilidade esta teoria dos deuses astronautas. No caso da série que você mencionou, ela realmente exagera demais nas colocações, tudo é extraterrestre, né? Você furou o dedo aqui, não, foi o extraterrestre. A acupuntura é extraterrestre. Tudo é extraterrestre, né? Tudo é alien, né? Mas isso é uma jogada de marketing deste programa para que chame atenção ali.
deu certo desta forma, só que eles estão levando desinformação, estão levando uma contra-informação muitas vezes. Deve existir alguma coisa que realmente seja real dentro de tudo isso, da ufoarqueologia, da presença alienígena no passado da humanidade, mas o próprio Erich von Däniken, né, um monte de gente mais velha aí vai conhecer quem eu estou falando, é um escritor suíço que escreveu o livro Eram os Deuses Astronautas? Né? Então, ele chegou a fazer um vídeo, inclusive naquela época, na década de 70, ele foi um dos primeiros, um pioneiro em trazer esse assunto em pauta, né? E essa ufarqueologia que ele pregava, hoje ela já está totalmente reavaliada. Algumas coisas que ele dizia que poderia ser extraterrestre, hoje já está explicado que não é. Existe uma explicação científica, arqueológica, paleontológica, mas existem coisas que ele apontou no livro, por exemplo, ou nos seus vídeos, que não tem uma explicação lógica até hoje. Então pode ser que seja, pode ser que não seja. Por exemplo, ele falava muito, e isso é um equívoco, que as linhas de Nazca no Peru tinham sido feitas por extraterrestres, por esses deuses astronautas. Quando eu estive no Peru, né, nas linhas de Nazca, sobrevoando, depois conversando com arqueólogos, historiadores ali da região, a gente percebeu que não tem nada a ver. Aquilo era mais desenhos que eram feitos de forma religiosa e de animais que eles cultuavam e, de certa forma, até mumificavam. Foi encontrado em Carcauase, não lembro o nome da pirâmide lá, próximo a Nazca também, um templo onde tinha esses animais que aparecem na planície de Nazca, tipo um colibri, um macaco e tudo mais, foi encontrado mumificado dentro dessa pirâmide, desse templo nobre, onde ficava ali os reis, né, da civilização Nazca. Agora, o que acontecia? Quando tinha os rituais religiosos, que eles iam, por exemplo, a realeza cultuava dentro dessas construções, só que não cabia todo o povo lá dentro. Então o povo ia para o deserto de Nazca e eles faziam aqueles desenhos gigantescos. Eu acredito que era para chamar a atenção dos deuses, então fazia aquela coisa grande para que do espaço, do céu, né, onde eles acreditavam que ficavam esses deuses, eles enxergassem isso. E aquilo era feito pelos próprios índios Nazcas, e não por extraterrestres, como Erich von Däniken falava. Tanto é que foi passando os anos, e depois o próprio Erich von Däniken voltou atrás. Falou, não é bem isso, eu admito que pode ser que eles fizeram, os Nazcas fizeram aquilo lá para chamar a atenção dos deuses. Aí eu concordo com ele nesse aspecto, mas que essa terra vai vir ali para ficar fazendo desenho é um absurdo. E é fácil fazer aquilo ali, porque o deserto não chove. Quando a gente esteve lá, é só você cavar um pouquinho, fazer um suco. Como não chove, a parte calcária de baixo ela é meio amarelada, então destaca bastante. Então é só você fazer os riscos, tirar as pedras pequenininhas e grandes, né, varrer, tirar do local, e vai ficar uma obra de arte interessantíssima, voltada para um aspecto religioso que eles tinham e que pode sim estar relacionado a tripulante de OVNI, por que não? Né? Porque a gente não sabe esses deuses que visitavam. Você pega, por exemplo, a civilização Inca, Maia, Azteca, eles falavam do Cuculcã, o deus serpente plumada, falava do Quetzalcoatl, que também é deus serpente plumada. Tem um monte. Eu tive em Tulum, por exemplo, em Cancún, ali na região do México, e lá eles têm o deus abelha.
também. Está bem no templo de Tulum, você encontra ainda uma... O que era isso? O que eles queriam significar com aquela figura? Um deus voador parecendo uma abelha? Será que era por causa do zumbido do OVNI? Porque OVNI às vezes tem zumbido também, ele tem um barulho. Então, tem uma série de detalhes na ufarqueologia, nessas histórias, que a gente tem que prestar mais atenção e pode ter alguma correlação. Porque eu acredito que esses tripulantes dos OVNIs não estão visitando a gente da década de 40 para cá. É algo muito mais antigo, né? Inclusive, deixa eu ver se eu tenho aqui um desenho. Você já ouviu falar deixa eu só achar aqui, que aí fica mais fácil de mostrar. Eu acho que está desse lado. Já ouviu falar nos aborígenes da Austrália? Os aborígenes da Austrália, eles falam muito da Vondina, né, que é a deusa da Via Láctea. E eles fizeram algumas pinturas rupestres, principalmente na região de Kimberley, Perth, lá na Austrália. Eles fizeram alguns desenhos bem curiosos dessas pinturas. Aqui, achei. Aqui é a revista OVNI Pesquisa, uma revista que eu sou coeditor, né? E foi feita essa matéria. Esses aqui são os desenhos feitos pelos aborígenes da Austrália para reverenciar a Vondina, a deusa da Via Láctea. Se a gente pegar o Grey, né, que é aquela criatura cabeçuda de olho preto, é exatamente isso aqui, ó. Você não tem uma percepção muito de boca, de nariz, mas os olhos é que chama bastante atenção. É verdade. Né? Então, o que os aborígenes australianos estavam querendo trazer, né, para deixar registrado ali? Porque eles só registravam em caverna coisas importantes. Então, uma coisa que eu aprendi, leitura de caverna também, né? Conversando com arqueólogos, com paleontólogos. Eu gosto muito dessa área da UFO-arqueologia, né? Então, eu visito, vez ou outra, sítios arqueológicos no Brasil e fora do Brasil para ver essas evidências e ver se tem alguma correlação. O que eu aprendi nessas andanças? Que geralmente, quando você chega numa caverna que ela é coalhada, né, com essas pinturas, se as pinturas estão nas paredes laterais da caverna ou daquele abrigo, se está na parede lateral, significa que é um registro do cotidiano da tribo, né, daqueles primitivos. Então você vai encontrar ali cena de guerra, cena de caçada, animais, cena de sexo, vai encontrar esse tipo de coisa que está relacionado à vida cotidiana da tribo. Agora, quando eu chego nesses locais, eu estou mais interessado no quê? Olhar no teto da caverna. Porque é no teto que você vai encontrar OVNI, seres com capacete, fenômenos celestes, fenômenos espirituais, porque os indígenas ali, os primitivos, eles geralmente usavam o teto da caverna como um local para reverenciar essas coisas celestes, religiosas, né? Deuses ou fenômenos astronômicos, a passagem de um cometa, por exemplo, né? Então é ali que, se tiver alguma coisa ufológica, a gente vai encontrar, né? Então eu sempre dou uma atenção especial para o teto. Às vezes não é nem no teto, mas se tiver uma pedra, vamos imaginar, você tem uma pedra assim e uma outra aqui, e os desenhos não estão lá em cima, mas vai estar na parte inferior da pedra aqui, não vai estar assim na lateral, ele vai estar embaixo. Por exemplo, se a gente for lá para Chapada Diamantina, que fica na Bahia, lá tem muitas pinturas rupestres. E tem uma específica que ela está justamente, não está no teto, mas está na parte inferior da rocha, como se fosse um teto.
né? E aí tem uma figura bem esquisita lá, que parece até o ET do Spielberg, do filme, né? O ET, o extraterrestre. É bem curioso aquela figura lá. Pode ser uma tartaruga também, eu não descarto, mas que é uma figura antropomorfa, né? Quando eu falo figura antropomorfa, para quem não sabe, ela tem o corpo de um ser humano, mas geralmente tem um rosto ou algumas características de animal também, né? Pode ter cara de gato, cara de inseto, 3 dedos nas mãos, que geralmente tem 5, né? Tem 5 dedos. Mas às vezes aparece só 3, 2. É um negócio meio diferente. Então a gente chama de figuras antropomorfas também dentro do estudo das pinturas rupestres. São pelos estudos de campo que o senhor tem, para o senhor, com todo respeito, eu considero o senhor o nosso Indiana Jones da ufologia, porque o senhor Uhum. vai para cima mesmo. E o senhor já passou alguma experiência que foi mais assustadora? Como é que o senhor vê essa parte? O senhor quer discutir? Olha, Tem. o mais assustador que eu passei foi em Iporanga, no Vale do Ribeira. Isso foi em 93, 1993. A gente já ia para aquela região fazer vigília desde 89, 90, 91, né? Mas em 93, a gente chegou em Poranga, a gente estava em 4 pessoas no carro. Estava eu, o Jamil Villanova, o Gustavo Conde e a Tânia, que era a mãe dele. A Tânia, quando a gente chegou lá em Poranga, né, para fazer vigília, pesquisar e tal, que era uma área de incidência ufológica também bem grande, lá já tinha sido visto o fenômeno desde 1941, né, e a gente chegou a fotografar o fenômeno algumas vezes lá, né, aí é uma foto tirada pelo Jamil. Tinha pessoas que tiveram contato, né, com esses seres no passado, chegaram a ser curadas de leucemia, né? Esse senhor, por exemplo, que é o senhor Nadier Jorge da Mota, muitas pessoas já viram coisas lá. Então a gente foi para fazer essa vigília em 93, já tinha feito inúmeros registros, mas de luzes longe, né? Nada tão grande e não tão próximo. Apesar que essa que a gente viu que deu medo, não estava tão próximo, ainda bem, né? Mas como que foi? A Tânia, né, quando nós chegamos, ela estava com muita dor de cabeça, ela não estava passando bem. Então, a gente foi para as pousadas, deixamos as bagagens ali, né, as nossas malas, e como era o primeiro dia que a gente estava chegando, a gente estava meio empolgado. Aí o Jamil falou, vamos pegar o carro, vamos lá no Mirante do Alto da Boa Vista pra gente fazer uma vigília lá. Falei, vamos. Falei, mas e a Tânia? Vai ficar aí sozinha? Não, toma um remedinho e tal, ela descansa. Vamos nós 3. Eu, você e o Gustavo, que é o filho dela, o filho da Tânia. Aí fomos, os 3, e ficamos lá fazendo vigília até que, num determinado momento, apareceu um objeto comprido, azulado, grande, cara. Tinha quilômetros aquilo de extensão. Era grande. Aí o Jamil começou a fotografar. Nisso, em que ele estava fotografando, na estrada, que é uma estrada que não transita muito carro, né? Meio ermo o local, mas vinha vindo um Fusca, aí parou o Fusca, desceu um senhor, ele chegou perto da gente e falou assim, que está acontecendo aí? Está precisando de ajuda? Aí a gente mostrou o objeto para ele, falou, olha lá. Ele olhou, que é isso? Eu falei, é um OVNI, né? Aí o Jamil ali fotografando. Aí ele falou, é as luzes, né? Eu sou engenheiro aqui da mineradora de Furnas e meus funcionários já falaram muito desses avistamentos, que às vezes o objeto dá até uns rasantes no acampamento da turma aqui. Mas eu nunca tinha visto. Aí ele ficou um tempinho olhando, acho que ele ficou meio assustado também. Eu já estava quase correndo, né? E aí ele falou, eu vou embora, vocês vão ficar aí? Aí ele falou, não, estamos fotografando aqui. Aí eu olhei pro Jamil e falei, e aí, Jamil, já fotografou? Ele falou, já. Falei, vamos embora, vamos. Aí a gente entrou no carro e fomos olhando, né? Para não perder o objeto de vista. Só que aí depois você vai serpenteando
na serra que tem ali, até chegar no bairro da Serra. E aí já sumiu da nossa visão, a gente não via mais. Chegamos na pousada, quem que estava na porta esperando? Era a Tânia. Aí ela estava acordada, era de madrugada isso, né? Porque a gente saiu, fomos para lá, e ela acordou, era para ela estar dormindo. Aí ela falou pra gente assim: vocês viram o homem fumando cigarrinho? Aí falou: não, não vimos ninguém não, não cruzamos ninguém. Não, o homem estava fumando o cigarrinho ali. Que ela disse que viu, tipo, como se estivesse pitando, então fica aquela coisa meio vermelha. E passou, né? A gente não imaginou que fosse nada, né? Só que depois que nós... Aí voltamos no dia seguinte, não vimos nada, tal. Voltamos para São Paulo. A Tânia começou a ter sonhos de que os seres levavam ela para dentro de uma caverna, mexiam com ela, até que ela resolveu fazer hipnose regressiva com uma psicóloga clínica e hipnóloga, ufóloga também, a Gilda Moura, que é uma pesquisadora carioca. E ela foi, né, fez essa hipnose com a Gilda colocou ela em transe lá, ela desenhou o ser, e aí veio tudo à tona que naquele dia que nós voltávamos, que ela disse que viu o cigarrinho, na verdade já era a nave indo embora. Então tinham pego ela tinha sofrido ali uma espécie de abdução, levado para dentro de uma das cavernas. Para quem não sabe, o Vale do Ribeira, onde tem o PETAR, Parque Estadual e Turístico do Alto Ribeira, que é Iporanga, ele tem mais de 300 cavernas registradas pelo PETAR, que é o Parque Estadual e Turístico do Alto Ribeira. Os espeleólogos lá têm feito esse levantamento. Então é um queijo suíço, né? Tudo esburacado, já foi visto objeto entrando, saindo dentro de caverna, e isso desde 1941, que o fenômeno se processa ali na região. Então, respondendo sua pergunta, em 93 eu tive medo por conta do tamanho do objeto. Já em outras situações que eu passei, eu não tive assim medo especificamente. Fiquei mais atento, curioso às vezes, né? Percebendo, interagindo. Em Iporanga a gente chegou a trocar sinal de lanterna com esses objetos também. Foi uma ocasião no dia 26 de fevereiro de 1995. A gente estava num grupo de 14 pessoas e aí apareceram os objetos lá, foram fotografados. Eu tentei filmar, mas minha câmera não ligou, né? Depois, quando a gente chegou no hotel, ela estava funcionando normal, funcionou os outros dias normalmente, nunca mais pifou. Foi só naquele dia que apareceu os objetos, ela não ligava. Se ligava, ela desligava sozinha. Agora, pelo menos nas fotografias, os objetos apareceram e a gente trocou sinais de lanterna e eles respondiam na mesma sequência de piscadas que a gente dava com a lanterna. Então, por exemplo, você piscava 2 vezes, eles piscavam 2, piscava 4, eles 4, uma, até que o pessoal estava tudo com lanterna de noite, isso logicamente. E aí eu falei pro pessoal: ó, vamos fazer o seguinte agora, né? Vamos piscar todo mundo, a hora que eu falar já, a gente pisca aleatoriamente a lanterna, e aí quando eu falar para, todo mundo para ver o que acontece. Aí fizemos isso. Aí o que aconteceu? O objeto, imediatamente, quando a gente desligou, ele não fez nada. Ele não piscou, simplesmente ficou aquele silêncio mórbido, a gente aguardando que ele fosse responder e nada. Só que aí, de repente, ele deu um flash. Sabe quando você tira uma foto com um flash branco, puff, daquela coisa na cara, aí todo mundo ficou branco, assim. Caraca. E aí ele apagou, foi apagando. Eram 6 objetos, às vezes aparecia 3, 4, 2, né? E aí apagou tudo. A gente ficou até 2 da manhã lá, isso era 0 horas e 20 minutos do dia 26 de fevereiro de 95. Foi as últimas fotografias que nós batemos do fenômeno, né, daqueles objetos. Eles não apareceram mais. Ficam até as 2.
Depois voltamos para o bairro da Serra nunca mais tivemos uma interação desse nível, né? De trocar sinal de lanterna. Foi um negócio bem marcante naquela época, na década de 90 lá em Iporanga. Uau. Seu Edson, como que era a percepção do senhor, a questão da gente trazer a questão da possibilidade mesmo? Quer dizer, é, é interessante falar sobre isso, né? Porque de um lado, sobra evidência no sentido de avistamentos, de experiências que existe, ponto. De outro lado, a gente ainda não consegue bater o martelo e falar existe. Mas partindo do princípio que existe, particularmente eu acredito, não tem como não acreditar, visto todas as coisas que são relatadas, como é que o senhor acredita que encaixa essa parte, de repente, descer uma nave extraterrestre aqui? O senhor acha que, como é que na visão do senhor o impacto que isso pode ter em termos das religiões, das crenças, para o senhor são coisas distintas? Como é que o senhor vê isso, seu Edson? Olha, com relação à materialidade do fenômeno, existe sim casos aí, por exemplo, o caso de Ubatuba, né, que você tem fragmentos que inclusive foram analisados recentemente pelo Gary Nolan, lá da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Esses fragmentos aqui são de um evento que ocorreu em Ubatuba, no litoral paulista, e eles chegaram à conclusão de que esse material é magnésio numa alta concentração de pureza e que os isótopos constantes desse magnésio não correspondem a magnésio presente na Terra. É 30% diferente. Então é algo que realmente veio de fora, faz parte de um OVNI, é um metamaterial, talvez um ultramaterial por conta dessa diferenciação no isótopo. Então, assim, existe a materialidade do fenômeno, sim. Agora, indo para o outro aspecto que você estava falando, das religiões, né? Das religiões, como que eles encarariam isso, eu vejo que vai chegar um momento em que as religiões vão ter que quebrar esses paradigmas, né, de taxar muitas vezes o fenômeno de demoníaco. Por exemplo, o evangélico não é a maioria, mas uma turma aí ainda tem esse pensamento que vem de muito tempo arraigado ali, que o fenômeno OVNI é demoníaco. Assim, eu não descarto totalmente essa possibilidade também de, em alguns casos, ser anjo caído, mas não é tudo isso não, tá? Agora, outras religiões, elas são um pouco mais abertas já para o assunto. Por exemplo, a Igreja Católica, que já pesquisa isso há muitas décadas, que geralmente lá no Vaticano eles têm a parte que cuida de parapsicologia, de exorcismo, é a mesma área que cuida também do fenômeno ufológico. Inclusive, tinha clérigos que, vez ou outra, iam em eventos ufológicos para coletar informações, se atualizar, e a gente chegou a ter a oportunidade de conhecer até o Conrado Balducci, né, que era um teólogo ali, um clérigo da Igreja Católica, que chegou a dar até palestra e falar, entrevista a respeito do assunto, e ele era um representante do Vaticano, né? Tem o Funes também, que era um astrônomo da Igreja Católica, que está bem suscetível, aberto a esse tipo de assunto. E isso na Igreja Católica eu acredito que é a que está mais evoluída. Tem os ortodoxos também, que já pensam bastante a respeito disso. O espiritismo ele é mais aberto para essa questão, né? Umbandista e todas as variantes aí. Mas o mais resistente ainda é o presbiteriano, evangélico, cristão ali, que não aceita muito esse tipo de assunto. Só que o que aconteceu, isso em 2014, a NASA ela pegou $1.100.000, deu na mão da Universidade de Princeton, lá nos Estados Unidos, e falou assim, vocês vão fazer um estudo chamando 24 teólogos, né, ou seja, representantes da Igreja
católica, evangélica, né, presbiteriana, líderes africanos, budista, enfim, pega uma galera e a gente quer saber como que eles pensam a respeito do assunto, caso chegue um momento, se libere falando que o fenômeno ufológico existe, que é extraterrestre, ou seja, existe vida extraterrestre, como que vai ser a preparação, o passo seguinte em relação aos seus comandados ali, né? A toda a igreja, né? Como que vai ser esse pessoal, como que eles vão aceitar, como que os líderes vão agir também diante dessa situação. Então tinha um questionário, perguntas, tal, foi um trabalho que eles fizeram durante o tempo. Isso não se faz gratuitamente, se faz com algum objetivo, ou seja, eles já sabem que existe, vai chegar um momento em que eles vão abrir para o público que a vida extraterrestre existe e eles precisam, de alguma forma, saber como que a comunidade religiosa vai reagir e vai se posicionar frente a essa liberação. Porque vai ser uma mudança de consciência muito grande para essas pessoas que até então imaginar algumas pessoas, né, às vezes pensam, só existe a gente aqui na Terra, Deus fez só a gente. E não é isso que as escrituras sagradas falam. Se você pegar, por exemplo, a Torá judaica, ela fala de 1.500 mundos, né? Você pegar o hebraico lá, quando se usa essa palavra mundos, significa que são mundos habitados, com gente dentro. A Terra é um dos mundos, dos 1.500 mundos. Então Deus, ele é infinitamente mais poderoso e criador, né? Que ele assim, você pensar que você está sozinho no universo, é até assustador você pensar um negócio desse, que você está sozinho, né? Porque Deus é maravilhoso e ele povoou. Vida não é uma prerrogativa apenas da Terra. Agora, esses seres vindo para cá, tal, tem toda uma mecânica, tem toda uma permissão, vamos dizer assim, do Criador, não sei, tem que ter algum aspecto que permeia normas, regras, ou seja, algum tipo de matemática que divina, vamos dizer assim, que vai reger tudo isso para que em algum momento eles venham aqui e usufruam da gente. Porque assim, eu fico pensando que da mesma forma que na Terra a gente tem gente que é boa e tem gente ruim, lá fora tem do mesmo jeito. Assim como tem civilizações que são predatórias, outras podem vir ajudar, ou mesmo sair levando tudo que puder ali, né? Então tem de tudo isso. A gente está suscetível a esse tipo de coisa. E talvez alguns desses seres que atuam aqui não tiveram esse contato ainda aberto, porque eles teriam que trazer a real para a gente. Ó, a gente está aí, estamos explorando vocês, pegando material genético, usando vocês como cobaia humana, utilizando os seus recursos de fauna, flora, recursos minerais, né? Porque nós precisamos disso. E aí o que aconteceria? Pode ser que a população terrestre tomasse um posicionamento de ir contra, né, e de encontro a essa situação e talvez interrompesse. Os maiores prejudicados seriam esses seres que tripulam os OVNIs e que hoje se beneficiam de alguma forma. Alguns governos, aí é especulação, tá? Especulativo, teoria da conspiração. Alguns governos podem ser que sabem disso, já tiveram algum contato com algum tripulante desses OVNIs, tem algum acordo? Pode ser que até tenha. Alguns governantes, militares de alto escalão falaram que tem, mas nunca apresentaram uma prova, né, que
que fosse convincente. E eu penso assim, que grandes revelações, elas têm que vir acompanhadas de grandes provas também, né? Infelizmente, não tem. O cara usa um cargo que ele tem, eu sou o bambambam da área espacial da Israel, eu sou o bambambam, né, embaixador, não sei das quantas, do Canadá, né? Que tem alguns caras desses que já apareceram falando algumas coisas aí. Pode Sim. ser que tenha? Pode ser, mas até hoje não apareceu. Mas como o meio ufológico é tão envolto em mistério, em acobertamento, impetrado desde a década de 40, principalmente pelos americanos e outros países, outras potências, é natural que a gente enfrente ao longo desse estudo, dessa caminhada. Eu mesmo enfrentei muita coisa do acobertamento, né? E a gente luta enquanto a gente viver para trazer a verdade, somente a verdade desse assunto polêmico aí, né? A gente procura sempre estar trazendo para o público. Por quê? Porque a população tem que estar preparada para esse momento em que vai ser divulgado aí que vida extraterrestre existe, e aí a igreja tem que se posicionar, o governo tem que se posicionar, a sociedade tem que se posicionar, a política vai ter que se posicionar, porque vai ter que ter uma exopolítica para esses seres também que estão vindo, porque senão vai virar uma bandalheira. Já é uma bandalheira aqui, né? Que já é terra de ninguém, infelizmente já é terra de ninguém, mas tem que ter algum normativo, alguma coisa para nortear, né, esses procedimentos desses seres aí, senão vai virar uma bagunça, né? Mas assim, eu espero que isso não demore tanto, né? Houve algumas matérias jornalísticas com chefes da NASA recentemente, em que eles deixaram escapar assim, olha, até 2025 vai ser notificado que existe vida extraterrestre. Ou seja, como é que a chefe da NASA fala algo desse publicamente? Lá, isso aconteceu nos Estados Unidos, num programa. E com certeza ela já foi contextualizada de alguma coisa e tem um tempo certo de acontecer. Porque não vai acontecer assim, né? O negócio já vem vindo, os governos sabem, né? É só a população que não sabe, que infelizmente é enganada num monte de coisa e nesse aspecto da ufologia também. Mas por que ela falou 2025? Logo depois deu um burburinho, quem percebeu isso falou, opa, peraí, tem algo aí, né? Provavelmente teve alguma reunião, ela está sabendo de alguma coisa a mais para poder dar uma data precisa. Aí depois ela voltou atrás, falou, não é bem assim, não é 2025, é até 2030. Então botou mais uns 5 anos para frente, que é mais ou menos o período aí de você ter que dar um desconto que aconteceu o isolamento social, né? Toda essa pandemia, essas coisas. Então, a gente perdeu aí 2 anos, já está indo para 3, né? Então, faz parte também da estratégia, porque não dava, talvez no meio desse caminho existam algumas orientações, algumas campanhas que vão ser feitas para cada vez a mente da gente se preparar, né? Porque senão é um choque muito grande, né? Eu acredito que não vai ter gente que vai se matar, pode ser até que tenha, mas as pessoas vão aceitar melhor, né? Porque veja que a imprensa que divulga a ufologia, no passado ela era mais sensacionalista, não que tenha deixado de ser, mas hoje ela está menos. Hoje ela trata o assunto ufologia com mais seriedade, né? E aí a gente tem que tirar o chapéu para a imprensa, que parece que faz parte desse processo. Hoje os militares já estão falando mais, né? Já estão liberando documento, né? A igreja já está tratando do assunto.
Então, algo está por acontecer. Se vai ser até 2030, espero que seja. Entendeu? Que aí, depois, não vai existir mais ufólogo. Eu sempre falo isso. Que aí o ufólogo vai ser um cara, uma história do passado, que um determinado existiu, que pesquisava, colhia dados, lutava contra o acobertamento, porque a hora que eles divulgarem existe, acabou. O ufólogo não vai existir. Então eu até brinco, né, que se eu estiver vivo ainda, eu vou virar exobiólogo. Aliás, vou virar exopolítico. Eu vou virar um exopolítico para criar esses normativos, né? Pensar alguma coisa fora da caixa para esses seres aí que vão estar vindo até no Instagram. De repente você vai estar entrevistando um aí diretamente, né? Aí vai ser um negócio legal, né? Eu mesmo vou fazer um podcast lá no meu canal, no Enigmas e Mistérios, entendeu? Já chamo um cara lá de Orion. Me conta aí, como é que é a história aí, né? Quando vocês abduziram aquela pessoa, como é que foi o esquema, né? Aí me conta esse negócio aí dos círculos lá na plantação, que estavam falando que era vocês, mas eu sei que não era vocês, né? Que isso daí era treta daqui mesmo, né? Era o ser humano aqui mesmo que estava fazendo isso. Né? Porque você acha que o ET lá, o tripulante do OVNI, vai vir lá dos confins do universo para ficar fazendo desenho na plantação? Pô, me poupe, né? Tá, tá. Mas o senhor acredita nessas visitas? Eu não sei se a pergunta é certa, a forma que eu vou formular para o senhor, mas quantos tipos de raças de alienígenas já foram avistados, por assim dizer? Nenhuma. Porque, assim, raça, quando existe raça, é porque já foi uma comunidade científica, um órgão específico num determinado planeta e identificou uma espécie lá, uma raça. Tá? Isso nunca aconteceu. Então, as pessoas que falam de raça, arturiano, reptiliano e outros infernos aí, não existe isso. É a maior sandice que se fala. O ufólogo que se preze, que é sério, ele jamais vai falar raça. Ele vai falar tipologia baseado no depoimento das testemunhas. Então, a testemunha, ela tem um contato lá com o tripulante do OVNI que você não sabe de onde é, né? Ele vai te descrever. Ah, ele é cabeçudinho, com olho preto, tal, ou ele tem uma aparência de réptil, né? Que tem esse formato. Cara de gato, com corpo de gente, todo bizarro, todo luminoso, com corpo coberto de pelo, ET de Varginha, olho vermelho com chifrinho, né? Com uns calombinhos na cabeça. Então, isso é tipologia, jamais raça. Né? Se falar raça para um cientista, por exemplo, escutar um ufólogo falando, ele vai rir da sua cara. Fala assim, pô, o cara não entende nada, né, do tema. E, às vezes, as pessoas que falam isso dentro da ufologia é por desconhecimento e, às vezes, é de propósito mesmo. Para quê? Para dar um peso ali, para vender livrinho. Aí ele cria um monte de raça. Arturiano, não sei o quê, pleidiano. E aí vai criando. E tem gente que acredita nisso, que vai atrás dessas pessoas, e essas pessoas enriquecem às custas da crendice dessas pessoas. Infelizmente, isso acontece em qualquer ramo, né? E na ufologia não é diferente também. Com certeza, eu ia até perguntar para o senhor sobre isso, porque há uns 2, 3 dias atrás eu estava aqui passando no meu Instagram e eu vi um curso com os arcturianos, e eu até comentei com a minha esposa, eu gostaria muito de saber a opinião do senhor Edson sobre isso, porque de repente os caras estão dando curso que já, É, com todo então, respeito, mas então inventam muita coisa, é que as pessoas não sabem, né? Não entendem do assunto e caem como patinho, né? Aí tem gente que faz livro, faz apostila, curso, e aí cobra lá 500 conto de você, né, por cada aula, né? é isso aí mesmo, é isso Tá? aí mesmo. Então assim, é muita vigarice, né, desse pessoal fazer algo desse tipo. Tá enganando, né, as pessoas aí para ter um enriquecimento rápido e não que seja ilícito. Eu acho que cada um
tem que vender, mas, pô, faz o negócio certo, né? Faz um trabalho honesto, né? Não precisa ficar enganando as pessoas. Mas como ufologia é terra de ninguém, então tem esses espertalhões aí que vez ou outra aparece. E aí, de repente, o que acontece? Aí vem um astrônomo, vem um cientista e critica a ufologia. E eu que utilizo metodologia científica, acabo sendo atacado também por ele, com toda razão, mas eu não tenho culpa disso. Eu faço a minha parte direita, mas como eu estou dentro do mesmo balaio, algumas laranjas são podres, mas algumas não são, né? E eu não vou deixar que as outras me contaminem, não, né? Porque eu sempre prezei pela verdade, né? Dentro desse assunto. Doa quem doer. Então, eu não tenho assim, não fico medindo palavra também. Se a pessoa está mentindo, um caso que nem tem uns casos aí do caso Varginha, que agora saiu um documentário. E tem depoimento ali que é inverídico, né? Que não é verdade, que já tinha sido descartado. E aí, só porque o cara chorou, entendeu? Aí tá todo mundo aí, não, o caso dele é verdade. Então, quer dizer, agora se você chorar, o caso do cara é verdade. Entendeu? É uma palhaçada isso, realmente, Sim. entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado dentro da ufologia o que você consome, qual o tipo de site que você vai coletar a tua informação, qual a fonte da informação, porque tem muita porcaria, né? Tem muita goiaba bichada, tem mesmo, Verdade. entendeu? Eu falo porque eu já tenho 41 anos dentro disso, conheço a maioria dos ufólogos, dos pesquisadores. Tem muita gente boa, mas tem muita gente ruim também. Tem muita gente que, em vez de levar a pessoa para o foco correto, tá fazendo ela dar uma volta lá por trás e a pessoa daqui a pouco vai estar vendendo aí os seus bens para dar dinheiro na mão do cara. Entendeu? Tem isso. Sim. Vende Mas essa terreno, vende local que diz que ali vai ter uma comunidade que os ET vão baixar. Tem gente que faz discopor. Meu, chegam uns absurdos, né, que a gente sim. fica até triste. Eu já tive momentos lá atrás da minha pesquisa que eu tive vontade de sair, porque era muita loucura junta, né? E muita gente querendo ganhar dinheiro, gente inescrupulosa mesmo, querendo ganhar dinheiro em cima Aham. do tema. E só que eu falei, não, eu vou insistir nisso. Eu não dependo de dinheiro de ufologia. Se vier, que nem hoje a gente tem um canal no YouTube, tá monetizando um pouquinho, não é muito, mas o que entra ali a gente reaplica em pesquisa, então assim, é a ufologia de alguma forma que está sendo beneficiada, né? Então, Sim. mas eu nunca vivi de ufologia, graças a Deus, né? Então eu decidi, quando agora eu aposentei tudo, falei, agora me aguente, entendeu? Porque eu vou falar toda a verdade mesmo, e esses caras que estão fazendo porcaria aí, vou denunciar, entendeu? Porque a população tem o direito de saber a verdade, né? Não tem que Sim. ser enganada. Foi enganado durante décadas, aí tem um monte de gente fazendo porcaria, mas a gente pode ser uma voz no deserto que fale a verdade, e as pessoas que estiverem com os olhos abertos, com os ouvidos abertos também, né? Tiverem um pouco mais de discernimento, parar para pensar, ser um pouquinho mais racional, com certeza vão perceber essas falcatruas aí, né? Da Sim. ufologia. Mas tem muita gente boa também, tá? Tem gente nova surgindo agora. Eu vejo com bons olhos, né? Que não está perdido ainda totalmente a Sim. ufologia. Eu ainda acredito, tenho esperança que essas novas gerações que virão farão do estudo, caso ainda não tenha sido descortinado aí que vida terra existe, tal, se ainda tiver nessa de acobertamento, os que virão farão um bom trabalho também, dando prosseguimento aí a esse interessante e polêmico tema.
É interessante, seu Edson, porque acho que acredito na população geral, obviamente ainda não, mas nos interessados, posso dizer até para o senhor por mim mesmo, né? Eu já venho, é um assunto que eu gosto muito, né? Eu verdadeiramente, mesmo se não me policiar, eu estou sempre vendo mais coisas sobre OVNIs e tal. Só que chega um momento que é aquilo que foi pro senhor. De repente a gente começa a ver muita coisa mais assim, muito aleatório, e aí a gente começa a ver coisas e fala, putz, mas isso aqui tá meio estranho, tá parecendo que tá tendo uma forçaçãozinha aí, de repente, como o senhor falou, pô, o cara respirou estranho, já é um alienígena, já foi um ET. E aí, de repente, eu chego no canal do senhor, e aí eu encontro essa segurança, porque realmente é um estudo sério, é um estudo sem viagem na maionese, e é algo que a gente consegue sim ir acompanhando com o senhor ali, vou vendo os vídeos que o senhor faz, esses dias o senhor colocou um vídeo com a Margarete, o senhor falando sobre abduções, né, os documentários que o senhor colocou lá, que são sensacionais, os documentários. Então a gente tem a Documento, né? Eu gosto muito de calcar também alguns casos em documentos também, que a gente sim, consegue, porque tá ali no documento, não tem como sim, fugir daquilo, sim. né? E isso dá mais credibilidade, né? Quando você faz uma análise, que nem eu fiz uma análise agora do material lá de Paraíba do Sul, no Rio Grande do Sul, que foi uma chuva metálica que caiu do OVNI, isso no Rio Ah, de tô Janeiro. esperando a resposta. Você achou o Então, laboratório, não fez? já chegou o resultado. Eu tenho que conversar agora com o professor João José, né? Pegar mais umas dicas. Eu vi ali que tem algumas alteraçõezinhas de magnésio, estanho, né? Tem umas variações, mas eu não sei, eu quero ver com ele ainda se isso pode ser do material daquela época, ou se poderia ser algum tipo de contaminação ali do solo, realmente, assim, se é normal ou não, né? Se Sim, pode evidenciar alguma coisa. Mas por umas tabelas que eu estava olhando, ela já tem, tá acima um pouquinho da tabela, né? Então pode ser que seja realmente alguma coisa. Agora, é, na análise, ela te dá apenas os materiais que estão ali em evidência, que poderia, de repente, ser ali a composição ou estar dentro da composição daquela chuva metálica. Mas se é com certeza, não vai dar, porque já tinha decorrido muito tempo. Se a gente conseguisse pegar o material puro da época, se alguém tivesse guardado essa fuligem, né, essa chuva metálica que caiu do OVNI, seria melhor para análise, porque aí você faz uma análise quantitativa e qualitativa. Né? A qualitativa você acha o que é o material e a quantitativa você vai saber o percentual de pureza daquele metal ou daquele elemento que consta ali, né? Agora, num sim. solo é muito complicado, né? Passado muito tempo, o que aconteceu ali? Eu peguei uma amostra de um local que aparentemente não teve nenhuma mexida, ninguém plantou, era mata virgem. Então o negócio caiu e ficou ali. Sim. O que tem ali talvez de interferência foi só o tempo mesmo decorrido, as folhas que vão cair ali, material natural, vegetal, madeira, né? E não vai ter um outro elemento químico, né, metálico, coisa influenciando ali. Sim. O senhor já respondeu isso em vários locais, mas é uma pergunta sempre muito interessante. Eu vou emendar ela com duas perguntas que aí o senhor já pode me Uhum. responder. O senhor nunca recebeu nenhuma ameaça de nenhum homem de preto, não? Olha, eu recebi uma ameaça telefônica e tive o telefone grampeado na época que eu participei das investigações do caso Varginha, isso em 96. O telefone foi assim, eles ligaram para casa, a gente estava na pesquisa ali, né, bem pilhado mesmo, e aí eles ligaram e falaram assim, ó, é melhor parar de falar nesse assunto, que os seus filhos estudam na escola tal, endereço tal, e de repente pode acontecer um acidente, entendeu? Aí, pá, bem arrogante mesmo. E aí desligou o telefone. Aí eu assustei na época, né? Porque uma ameaça assim, principalmente meus filhos eram tudo pequeno naquela época. Mas fora essa daí, eu não tive nenhuma outra
intimidação. Agora, visita de homem de preto, tem neguinho que vem que pela abordagem e tudo mais, você percebe que é a gente, que tá vindo para coletar coisa, né, para ver. Aí, quando eu percebo assim, você dá aquela sabonetada, né, escorrega que nem o quiabo e tudo bem, né? Né? E aí Sim. vai. Às vezes o cara vem com informação, mas o problema é isso. Quando é a gente, ele pode vir com informação quente misturada com informação falsa. Chama contra-informação. E aí, meias verdades, meias mentiras. Complicado, né? Então, fica prejudicado a análise de uma Sim. informação assim. Teve, na época de Varginha também, a gente estava trabalhando no grupo do Sete. O que era o grupo do Sete? Era os 7 principais investigadores do caso Varginha, que era o Birajara Franco Rodrigues, o Vitório Pacatini, o Claudir falecido, Claudir Covo, eu, o Jamil Villanova, o Eduardo Mondini e o Oswaldo Mondini, 7 pessoas. E aí, os Mondini, que eram de Sumaré, estavam fazendo todo o levantamento do caso Varginha, porque as criaturas tinham ido para Campinas. Como eles estavam ali em Sumaré, pertinho de Campinas, eles estavam fazendo aquela coisa. O que aconteceu naquele interim? Um cara mudou para uma casa do lado da casa de um deles. Não lembro se era do Eduardo, do Oswaldo, de um dos dois irmãos gêmeos. E ele mudou para lá, se aproximou do grupo CPEX, dos dois irmãos, e mais aquele que era vizinho, e disse que gostava de ufologia, que já tinha visto, e veio com informação de Varginha. Só que as informações de Varginha que ele trouxe, quando a gente começou a cruzar, era algo meio truncado, né? Porque tinha algumas coisas que parecia que era verdade, porque convergia em coisas que a gente já sabia, e outras coisas pareciam ser um pouco mais absurdas. E aí eu tive uma ideia. Falei, pô, será que esse cara não é agente? Porque ele tinha todo jeitão de agente, né? Aí falei pro Eduardo, o Eduardo Mondini, falei, ó, faz o seguinte, ele disse que já viu o OVNI, né? Viu, tal, não sei o quê. Então, tenta pegar um relatório, que a gente pega relatório normal, fala que você quer o depoimento dele, pega o relatório, bate uma foto dele, pega endereço, né, profissão dele, onde ele trabalha, para a gente ter uma ideia, né, de quem é o cara. Aí ele deu lá, deu um nome fictício, deu que trabalhava em tal lugar, né? Contou o caso e tirou a foto. Como agente, ele teve que se sujeitar a isso, porque aparentemente era um procedimento normal ali, mas a gente estava querendo pegar o cara na mentira. E aí, com base nos dados dele, o Eduardo me passou, eu tinha acesso e fui entrei em contato com a empresa falou, não conhecemos ninguém com esse nome e nos últimos 6 anos não trabalhou ninguém com esse nome, né? Aí a gente viu que realmente era um agente. Aí nós tentamos falar com o cara que tinha alugado a casa do lado, né? Aí o cara disse que era sigilo, que ele não podia falar e não sei o que, deve ter recebido uma grana preta, né, ali. E aí, como a gente fez isso também com o Locataro, o negócio a qualquer momento iria ser descoberto pelo agente. Aí eu falei, faz o seguinte, chama o agente e fala assim, ó. Aí eu até expliquei, falei, você fala assim, ó, a casa caiu, a gente já tá sabendo e tal, aí chamou o cara, a casa caiu, aí ele não falou nada, simplesmente ele pegou, saiu, foi para casa, no dia seguinte não tinha mais ninguém na casa e sumiu. Nunca mais apareceu. Hoje a gente tem a foto do cara aqui, né? Que ele Caramba. tem a foto dele, só que o cara não existe. Foi um agente infiltrado naquela época por conta do caso Varginha.
muitos pesquisadores do caso Varginha também sofreram, né? Ameaça de morte, eles ligavam. O Pacatini, só no comecinho ali, foi umas 15 ligação que ele recebia. Quando eu começo a falar de Varginha em alguma live, é muito comum, assim que termina a live, me ligarem da ESA, me ligar algum militar do Exército, da Aeronáutica, entendeu? É estranho, né? Esse tipo de coisa. Os caras estão monitorando, estão acompanhando para ver o que você fala, se você vai, né, denunciar alguém, se vai queimar alguém, né, vai trazer alguma informação que é muito forte. Então eu fico ali em cima. Agora, ameaça não tem. Pelo contrário, o que eu ouvi de militar foi assim: olha, nós somos proibidos de divulgar o assunto. Tem normativos, tem regulamentos que não permitem. Só que a gente gosta do assunto, a gente quer que isso seja liberado. Mas muitas vezes os acordos com os norte-americanos não permitem, o acordo interno não permite. Então, o que eles falaram para mim? Você, Edson, pela sua credibilidade, pela sua honestidade, você pelo menos para alguns desses militares, você é escolhido, né, para ser a nossa boca lá fora, já que a gente não pode falar. Então, é comum, às vezes, eu receber algum documento, receber alguma coisa que é vazada. Lógico, não vou queimar as fontes, né, militares, mas com cuidado também a gente divulga. Espero, às vezes, o momento certo de fazer determinado tipo de revelação, né? E tem que ser com muito cuidado para não... Porque tem alguns aspectos da ufologia que, às vezes, a pessoa participou juntamente com um colega. Então, se você divulga aqueles detalhes daquela operação, o que vai acontecer? Fica muito limitado para a força, né? Para os militares identificar, fala, ou foi fulano ou foi cicrano. E aí, se pressionar, vai espanar. E aí você vai queimar a pessoa, então não vale a pena, né? Mas depende do tipo de operação que ele participou. Por exemplo, uma operação de transporte, pô, não pega nada. Não vai pegar nada para ninguém. Agora, uma operação que o cara teve ali analisando a criatura, né, de Varginha, aí já é uma coisa complicada. Vai expor, porque foi pedido para aquele militar, às vezes, a manutenção do sigilo, né? Então ele assinou um termo de confidencialidade. Então tem tudo por trás ali que não deixa o cara falar. Tem intimidação, muitas vezes. Uau! O senhor considera... Perdão, pode concluir. Então é assim, hoje a gente procura, né, fazer um trabalho correto, divulgar as coisas, mas preservando enquanto existe esse maldito sigilo. Se a gente tem que criticar alguma coisa, é os normativos, não os militares. Militares a gente não tem que criticar, porque eles estão apenas cumprindo ordens, estão apenas servindo a pátria ali, né? E aí está dentro de normativos. Eu, por exemplo, quando trabalhava no Banco do Brasil, tinha lá os normativos. Eu não podia fugir daquilo, podia não concordar, mas e aí? As normas estão lá. Se eu estou insatisfeito, então peço as contas e vou embora. Vou trabalhar, né? Saio da CLT e vou trabalhar por conta. Né? Mas enquanto eu tiver sujeito, é a mesma coisa militar. Então a gente não pode criticar o militar que está sujeito àquela lei. Tem que criticar o normativo. Né? Quem fez aquela porcaria, quem determinou, ou às vezes foi até uma imposição de algum acordo norte-americano e o brasileiro está atrelado àquilo e não consegue sair. Sim, é verdade. Como é que o senhor vê a participação do senhor? Porque o senhor considera que Varginha foi o Roswell brasileiro mesmo? Como é que foi participar disso, Edson? Olha, foi e está sendo emocionante, né? Porque o negócio não acabou, né? De repente a gente vislumbra aí que em pouco tempo deve vir à tona algum vídeo e o negócio vai bombar de vez, né? Porque
vai ser a prova definitiva, né? Tem vídeos aí que é a prova definitiva. Agora, tem coisa que é militar, e aí você divulga um negócio desse, o que vai pegar para você? Porque você pode ser até penalizado como interceptador de um produto militar de classificação ultra secreta. E aí? Você vai ser preso. É verdade. Tá? Então, Uau. como divulgar na Deep Web lá, sei lá, como que vai ser, entendeu? Só que aí você coloca numa coisa que não é tão confiável, né? Que tem um monte de porcaria lá também, e aí as pessoas vão acreditar? Não. Então, eu acredito que vai ter um momento certo em que Sim. essas coisas vão vir a público. Com relação à Varginha, ele não acabou, né? Então, já passaram 26 anos desde o início do caso, muitas testemunhas estão vindo a público agora, recentemente, falar, muitas ainda têm medo, não querem aparecer. Recentemente teve um documentário aí também que fizeram sobre o assunto, né? O James Fox lá, ele me procurou na época, mas depois não quis mais falar comigo. Achei muito estranho isso, mas provavelmente foi intriga da oposição, porque tem gente que é invejosa e não gosta da gente mesmo, né? Em todo ramo é assim mesmo. E assim, ele perdeu também, né? Porque ele poderia ter um monte de depoimento legal que eu tenho. Eu tenho uns 20 depoimentos aqui que nunca saíram em documentário em lugar nenhum e que poderiam ter abrilhantado até o documentário. E quando eu vi também o documentário, hoje eu estava até comentando no meu grupo, né, com algumas pessoas, a respeito de um depoimento que já tinha sido descartado dos pesquisadores como algo fraudulento, como algo mentiroso. O próprio Claudio Covo falou que era 50% confiável o depoimento desse cidadão. E os caras enalteceram assim no vídeo de tal forma. Aí eu não sei se é porque o cara chorou lá na coisa. Então, hoje, se alguém chorar, aí significa que o caso é real. Né? Não foi esse Palhaçada aí. documentário que o senhor, foi esse Hã? documentário que o senhor comentou que tinha algumas informações que elas não estavam muito batendo? Se eu estou enganado, eu lembro do canal do senhor falar que estava sendo produzido um documentário e tinha algumas informações que, eu não sei se é isso que o senhor está se referindo, que elas não É isso estavam aí. muito Que alinhadas. não estão alinhadas com o caso. Algumas coisas são legais, até já assisti o vídeo lá, mas foi mais chovendo molhado mesmo. Eu esperava mais do documentário, até em termos de produção mesmo, reconstituição, né, tridimensional. Fazer um negócio bacana pela grana que eles tinham para fazer o documentário. Achei que essa parte pecou. Sim. Tinha muitos outros detalhes que não foram abordados no vídeo e que eram importantes também. Por exemplo, as mortes dos animais no zoológico de Varginha. Isso não foi mencionado. Né? Então, tem algumas coisas ali que ficou falha. Outras são legais, mas trazem, por exemplo, depoimentos em que a pessoa não quis aparecer. Tem um lá que aparece, que não quis aparecer, mas a gente sabe quem é. Também tem esses daí, todo mundo sabe quem é. Mas tem outros lá que não aparecem, né? Tajado, né? Então, assim, para mim é válido, mas poderia ter abordado outras pessoas que já têm coragem, né, de aparecer de cara limpa e que alinharia melhor até a história, né, de Varginha. Então, assim, tem a parte boa, mas tem, infelizmente, desinformação ali no meio, né? Tem verdades também. Para mim, é um documentário comprometido, né? Que não espelha totalmente a verdade. Eu devo fazer algum vídeo no meu canal falando, né? Dando mais detalhes a respeito disso, explicando, né? Porque a gente tem um dever, um compromisso com o nosso público de estar expondo também esses fatos, né? Mesmo que
que bata, né, vá de encontro com a ideia, mas assim, o diretor é diretor, ele põe o que ele quer, né? Mas isso não é o caso. Se eu for Sim. questionar alguma coisa, é com relação ao que a gente sabe do caso e que não está bem alinhado ali, ou que já tinha sido descartado, né? E o interessante é a gente ver que alguns ufólogos, cara, que passaram a mão na cabeça do cara. Falavam que o caso era mentira, que tem um monte de contradição, e tem mesmo, um monte de contradição. Chegaram a publicar isso em blogs, em um monte de coisa, e agora estão falando que é verdade, cara. Sabe, isso não entra. Não entra. Não entra mesmo. Eu fico indignado com esse tipo de coisa. Ou seja, o que está falando mais alto? É o status, é o dinheiro que se ganhou com isso? Ou seja, não é a verdade do caso Varginha, né? Porque tá me parecendo isso. Porque se você falava que o caso não era autêntico, agora porque o cara chorou, aí simplesmente o cara tá falando a verdade e tem um monte de contradição. Então é Sim. complicado. A gente estuda muito aqui no canal, eu normalmente estou com terapeutas, com pessoas que estão nesse movimento, e quando o ego entra em cena, o propósito fica em segundo plano. E aí as É, pessoas, por vaidade, acabam às vezes fazendo até um desserviço, né, seu Edson? Eu, olhando e analisando um pouquinho até os vídeos do senhor, acho que vou usar o termo correto agora, existiram tipologias diferentes de ETs em Varginha, né? sim, teve aquela criatura sem pelos, né, com olho vermelho, uns calombinhos na cabeça, e teve uma criatura peluda, né, com as mesmas configurações, só que ela tinha pelos no corpo, né. É, a mais comum, né, que foi vista lá, era sem pelos. Deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui, que esse aqui foi um desenho feito pela Beth. Inclusive, eles chegaram a colocar esse desenho no documentário também, e que foi o que as meninas viram, né? O mais próximo ali do que as meninas viram. Eu tenho, por exemplo, um desenho que foi feito por um enfermeiro no Hospital Humanitas, que lembra bastante, né? A Sim, criatura. sim. E tem um militar que me mandou uma carta no dia 22 de julho de 96, naquela época, né, que estava pegando fogo, mandaram essa carta e ele chegou a fazer um desenho também que ele viu no Rio Verde, uma patrulha que foi feita no Rio Verde. Então lembra também a criatura de Varginha aí. E nessa carta ele chega a comentar até de um militar amigo dele que viu uma dessas peludas. Ele falou: ó, meu colega que participou de outra patrulha no dia 4 de julho disse que viu nas águas um ser todo peludo, do tronco até a cabeça, os olhos eram vermelhos iguais. Então ele falava que os olhos da criatura lá de Varginha era igual, mas a diferença é que ele era peludo, né? Esse peludo aí também tem alguns militares que chegaram a comentar que foi um dos que foi atingido a bala, né? Porque tinha depoimentos na época, lá no Jardim Andere, de uma captura feita pela ESA, pelo Exército Brasileiro, né? ESA é a Escola de Sargento das Armas, e as pessoas que estavam ali, que viram os militares descendo e depois subir com sacos de campana nas costas, né? E um, segundo as testemunhas, se mexia e o outro estava inerte. Só que antes deles subirem, esses civis que estavam transitando ali no bairro Jardim Andere escutaram um estampido, né, um tiro de FAL, que é fuzil automático leve. E aí teve gente que chegou a comentar que era esse ser peludo, que foi atingido, que o militar se desesperou. Imagina a situação. Você entra para dentro do mato, tá procurando negócio lá, né? Não sabe nem o que está procurando direito e de repente se depara com um negócio peludo. Meu, você Ah, manda bala. Você com certeza. nem vai falar alto lá, nada. Tome chumbo mesmo, entendeu? Porque assim, tem militar que ainda tem aquele sangue frio, né? Eles treinam para isso, mas a situação ali
De repente, você encontrar um urso, um leão, né? Um terrorista, é uma coisa. Mas aí você vê uma criatura totalmente fora dos padrões conhecidos de animal e de gente, e aí lascou, né? Então aí você vai Sim, defender a sua vida. E aí você vai sim. atirar mesmo. O Então senhor acredita que esses... tinha as duas tipologias mesmo, né? Sim, Teve também algumas pessoas que chegaram a comentar, é pouco, é raro esses casos, em que, porque assim, apareceu muito OVNI lá, OVNI arredondado, circular, em forma de charuto, triangular, teve muita coisa naqueles meses ali em Varginha. E teve gente que disse que chegou a ver seres também parecendo com os Greys, né, com um olho preto, baixinho, meio cinzentado, naquela época também, além desses que eram parecidos com essa foto que eu te mostrei. Essa foto não, essa gravura, né, sim. esse desenho com os calombinhos tal. Esses Greys não tinha calombinho não, e o olho era preto e não vermelho, né? Então, até os pesquisadores naquela época falaram que esse animal, né, esse bicho, poderia ser uma espécie de cachorrinho, entre aspas, aí, do ET, né? Um animal subalterno que cumpria uma determinada programação. Esses foram capturados. Os outros, que eram talvez Greys, ou sei lá o que é, esses talvez tenham sido resgatados antes, né? Deram Sim. prioridade nesses e, infelizmente, os outros mais subalternos ali ficaram para trás, né? E aí foram os capturados pelo Corpo de Bombeiros de manhã, pela Polícia Militar à noite, pelo Exército à tarde, né? Então teve todas essas capturas aí. O senhor acabou respondendo porque eu ia fazer exatamente essa pergunta, se o senhor acreditava que esses seres eram autoconscientes, né? Dentro da classificação que o senhor colocou entre aspas, eu já ouvi isso também, se foi no seu canal E, mesmo. Talvez seriam seres, os cachorrinhos mesmo, sei lá, talvez tivessem... então, porque assim, pelo que a gente ficou sabendo, não houve uma comunicação, pelo menos verbal. Eles faziam um zumbido, né? Um barulho que nem um zíper, passar a unha no jeans, faz aquele zip. Então não teve comunicação. Agora, teve pessoas que olharam para o olho da criatura e disseram que deu até dor de cabeça, que vinha um monte de imagem, assim, como se fosse algo telepático, mas visual, né? De imagem, não auditivo, de entender. Teve gente que chegou a olhar para a criatura e olhou no olho e falou, sentiu que parecia que ela estava sofrendo, né? Mas aí são percepções, né, individuais de cada um, mas é curioso esse tipo de coisa. Sim, E então não houve nenhuma verbalização. Então parecia que esses seres eram realmente subalternos ali, não eram talvez os seres principais, mas não deixam de ser importantes também, porque eles claro. cumpriam alguma programação, tinham algum tipo de serventia dentro da nave, né? Sim. O senhor acredita que eles foram levados para o hospital para tentar resgatá-los, para enviar para os Estados Unidos? Porque até então, aí, pelo menos para mim aqui, como leigo, bem, seu Edson, tá? Fica bem claro nesse momento aqui, essa conexão aqui do Brasil com os Estados Unidos, né? Tá tudo lá na área É, 51, será? Ou já tiraram de lá também? é assim, eles levaram, no caso de Varginha, Hospital Regional e Hospital Humanitas, porque a criatura tinha sofrido uma fratura na perna. Então, o Marco Elixerese, que foi um dos P2 lá que capturou junto com o Eric Lopes, eles chegaram a atropelar a criatura com um carro pessoal. A criatura passou em frente do carro deles, isso no Jardim André, eles estavam fazendo a ronda, porque sabiam que tinham mais criaturas soltas por ali. E aí ele bateu, aí desceu do carro o Marco Elixerese, pegou a criatura e colocou no banco de trás, e aí eles foram pro pronto-socorro do regional. Aí chegando lá, eles
trocaram. Depois teve toda uma iniciativa, né, do Exército de pedir para os médicos ali dar um jeito na perna, né? Põe gesso aí, faz qualquer coisa, mas tenta. E aí foi feito lá os procedimentos. O médico não sabia muito bem o que fazer, mas acabou fazendo o que dava e deu certo, porque ele falou que em 24 horas, ele nunca viu isso. Tanto o osso como a pele, que tinha sido uma fratura exposta, se restaurou de forma sobrenatural, né? Porque nenhum bicho, nenhum ser humano tem uma recuperação em 24 horas tão assustadora assim. E, então teve esse aspecto, teve outras criaturas que vieram a morrer, também eu não sei se foi a que tomou tiro, que foi levada para lá também, no Hospital Humanitas, depois eles retiraram dentro de um caixãozinho. Acredito que essa que saiu da Humanitas é a que foi para Campinas, a morta, foi uma viva e uma morta, para a Unicamp, né, em Campinas. Passaram primeiro para SPSEX, que é a Escola Preparatória de Cadetes de Campinas. Lá foi trocado os motoristas, e aí entrou motoristas de Campinas, do Exército, para poder levar o material para o Badam Palhares e para o Conradin Metz lá. E aí eles passaram a analisar, fazer algumas experiências ali com a criatura viva, né? E, no caso, necrópsia com a criatura morta, antes que os americanos levassem esse material para os Estados Unidos, né? Depois foi levado. Caramba, olha só. Seu Edson, eu sinceramente tenho infinitas perguntas para o senhor, mas eu estou muito receoso em incomodá-lo mais do que o senhor foi extremamente gentil em fornecer o seu tempo. Eu sei que a agenda do senhor é super movimentada, não para, as coisas estão acontecendo sempre. Uhum. E ainda questões, Operação Prado. O senhor acha que o senhor se matou mesmo depois que ele deu aquele Não, não depoimento? se matou, não. 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 Poxa, pode ser. Então, o que você está falando é o capitão Irangê Holanda. Ele não se matou. É, Assim, na verdade, ele se suicidou. Não mataram ele, né? Porque a maioria das pessoas fala que ele que suicidaram-no, né? Que foi queima de arquivo, mas não foi. Ele já tinha tentado um suicídio antes segundo a filha, né? Segundo a família, que a gente conversou também. E aí ele já devia estar meio depressivo, tal, né? Uma situação dele lá particular, pessoal, familiar. E aí ele acabou se enforcando lá com o cinto, né? Infelizmente. Mas antes dele fazer isso, que isso já era algo que ele estava pensando, o que ele fez? Ele deu depoimento para o Marco Antônio Petit lá para ficar preservado, pelo menos, o que ele participou, o que ele viu, né? Porque ele entendia que aquilo era importante e ele não podia se matar sem antes deixar aquilo preservado de alguma forma, né? Então, foi suicídio mesmo. Eu não tenho dúvida, isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. ótimo, ótimo. Olha, só agradecer ao senhor mesmo, parabenizar pelo seu canal. Pelo que eu percebi, é o seu filho que trabalha as edições, está sempre lá com o senhor, né? Vocês são muito, no Isso. caso, muito gentis, viu? Falando sinceramente aqui, do lado de cá, observando, acompanhando as lives de domingo, a forma como vocês lidam com as pessoas, a abordagem dos temas, né? Olha, sensacional, viu? É uma família follow, então, é isso mesmo, Edson? É isso aí, um ajuda o outro, né? A gente tem que se Que ajudar. legal, que legal, seu Edson. E então, assim, eu queria, assim, já estamos chegando no final, né? Queria Olha, deixar eu tô aí. preocupado com o seu tempo, senão a gente fica umas 3 horas. Mas Não, a gente marca uma outra hora aí, a gente continua o papo, sem problema. perfeito. E então, eu queria deixar aí para o pessoal que está assistindo a gente, quem não conhece nosso trabalho, né? Entra lá no canal Enigmas e Mistérios no YouTube, né? Tem mais de 600 vídeos lá. Então, você quer aprender um pouquinho mais sobre ufologia, vai lá. Tem alguns livros que eu já escrevi, alguns sobre documentos militares, tem o Alienígenas no Passado do Brasil também. Dá para comprar pela Amazon, né? Se quiser o digital ou impresso através do Clube de Autores também. A gente tem uma loja também, que é a Loja Misteriosa, com camisetas, com
casos, né, clássicos da ufologia. Tem do ET de Varginha, tem Operação Prato, Noite Oficial dos OVNIs, tem um monte de coisa legal lá. Abdução do Caboclo Vilas Boas também, que foi uma das abduções bem conhecidas e divulgadas mundialmente aí. E eu sou coeditor da revista OVNI Pesquisa também, www.ovnipesquisa.com.br. Esse aqui é número 14, tá bem legal. A gente está falando aí sobre nova invasão de OVNIs, uma onda que está ocorrendo no Brasil. Está imperdível essa edição aqui. Então, se você tem o interesse de se aprofundar mais, entra lá. Redes sociais, a gente tem o Instagram pessoal meu, @EdsBoaventura ou @Enigmas e Mistérios Gug, que é do canal Enigmas e Mistérios. Que mais? Acho que eu falei tudo aí. E só te agradecer, Alex, pela oportunidade aí de estar conversando um pouquinho aí, um bate-papo sobre ufologia. E fica assim, fica para uma segunda oportunidade aí, a gente continua esse bate-papo aí e aprofunda até em outros aspectos da ufologia, porque tem muita coisa interessante sobre esse tema. O senhor tem previsão de evento aqui em São Paulo? Eventos em São Paulo, de fazer um evento, eu quero fazer um em São Paulo, mas ainda não vi lugar, nada. Eu estava conversando com o Evert Silva, que é um músico, né, cantor sertanejo aqui. Ele até ficou de ver para mim alguns lugares, tal, para a gente, de repente, trazer um evento para São Paulo com pesquisadores dessa área científica. Eu iria trazer, inclusive, alguns pesquisadores da revista OVNI Pesquisa, que são consultores lá, pessoal bem bacana, de Minas, né, de outros lugares também, para a gente trazer conhecimento aí para a galera paulista, né? Já que eu moro aqui em São Paulo, então fica bem fácil. Mas a gente vai ver ainda algum lugar, ver se a gente viabiliza alguma coisa, se não até o final do ano, o comecinho do ano que vem, a gente faça alguma coisa nesse sentido. Tá bom, será um prazer estar com o senhor lá. Eu, como trabalho com essa parte de treinamento, desenvolvimento, se eu puder lhe auxiliar de alguma forma, se o senhor passar as condições, eu faço uma pesquisa aqui e envio para o senhor. Opa, Ficaria legal. muito feliz de poder ajudar. Pode contar, sim. Gratidão, viu? A gente conversa sim. Muito obrigado pela humildade do senhor, pela abertura, pela simplicidade e, olha, gratidão pelo seu trabalho, senhor, porque faz muita diferença para a gente que realmente gosta de ufologia, mas gosta de ufologia com seriedade. Muito obrigado mesmo. Uma honra ter uma live gravada com o senhor, seu Edson. Gratidão. Gratidão também. Um grande abraço. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam aqui. Nos vemos numa próxima. Uma boa noite. Isso aí.